Olá, amigos e amigas do estudo livro do Apocalipse de João, paz e bem. Então, continuando os nossos vídeos aqui pelo YouTube, então aquele que ainda não se inscreveu, se inscrevam, vai ajudar na evangelização, manda para todos os seus contatos. Vamos levar essa evangelização para frente, né? Estamos vivendo uma época de pandemia, uma época de dificuldade, e levando a palavra de Deus, a gente vai melhorando. Então, todo mundo que não se inscreveu ainda, se inscrevam. Você não paga nada, eu não ganho nada, nós vamos ganhar gente para o reino de Deus, vamos ganhar pessoas para melhorar esse nosso mundão. Então, hoje nós estamos no 14, 15 encontro, 15º encontro, nós vamos estudar o capítulo 7 até o 17. A primeira parte é o capítulo 7, de 1 a 8, nós estamos dentro do contexto, que é do novo êxodo do povo de Deus, que vai do capítulo 4 até o capítulo 11, 19, vai até lá. E hoje nós vamos falar do recenseamento do povo de Deus, povo semente de uma nova nação. Então, a gente vai conversar um pouquinho, porque faz tantos encontros de comunidade eclesial de base, a nível local, a nível regional, a nível diocesano, a nível de paróquia. Um dos motivos é esse: diante de enormes problemas do país, o desânimo leva muita gente a perguntar: nossa comunidade é tão pequena, temos tão pouca força, será que vale a pena lutar? Nos encontros a gente percebe que não estamos sozinhos. Lá nos encontros a gente vê gente de todo o Brasil, e até mesmo esses encontros intereclesiais de comunidade, vem gente da América Latina, da Europa, todo mundo no mesmo caminho. É isso que é importante, a gente está... E esse texto que nós vamos ler agora, a primeira parte, ele vai falar para a gente aqui, o texto, ele é o recenseamento do povo de Deus. Foi escrito para animar as comunidades, ajudá-las a superar o desânimo. Então, durante a leitura, vamos ficar prestando atenção. Aqui uma coisa muito importante. Quem é que deve ter medo e quem é que não deve ter medo? E nós estamos nesse contexto aí também, dentro dessa etapa, que é a abertura dos 7 selos. Nós estamos no 6º selo ainda, que começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 8, no livro do Apocalipse, versículo 1. E lá no capítulo 6, de 12 a 17, começa a desmoronar o poder dos poderosos, que é dos impérios. E aqui ele fala assim, no 6,15, para retomar, diz assim, lá, quem que vai ficar com medo? É os reis da terra, os magnatas, os comandantes, os ricos, os poderosos, os escravos e homens livres. E ele sai correndo e diz aqui, entra nas cavernas dizendo: montanhas e pedras caem em cima de nós. Quem que pode escapar desse Deus? Porque chegou o dia da grande ira. E quem pode ficar em pé? Aqui é uma frase que foi vinda lá do profeta Joel, que está no capítulo 2, versículo 11. Então, o livro do Apocalipse, ele faz toda uma história do Antigo Testamento. Ele começa lá no livro do Gênesis e vai até o Apocalipse. É toda a história da salvação. Vai entrando aqui como se fosse um funil. Então, já vamos ler já a primeira parte, né? Depois disso, vi 4 anjos, um em cada canto da terra. Estavam segurando os 4 ventos da terra, para que não soprasse vento, nem na terra, nem no mar e nem nas árvores. Vi então um outro anjo que vinha do lado de onde o sol nasce, trazendo o selo de Deus vivo. E ele gritou em alta voz aos 4 anjos que devia fazer mal à terra: não prejudique a terra,
nem o mar e nem as aves. Vamos antes marcar o servo do povo de Deus. Ouvi então os números dos que receberam a marca, 144 mil. Foram marcados 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Rubens, 12 mil da tribo de Gade, 12 mil da tribo de Azer, 12 mil da tribo de Neptali e 12 mil da tribo de Manassés e 12 mil da tribo de Simeão e 12 mil da tribo de Levi, 12 mil da tribo de Sacar e 12 mil da tribo de Zabulon e 12 mil da tribo de José, e 12 mil da tribo de Benjamim. Então aqui vai falando bastante números para nós, né? Quer dizer, aqui significa então o grande recenseamento do povo de Deus. Então aqui ele vai falando lá, 12 vezes 12 vezes 1000. O que significa isso? 144 mil. Aqui é um número simbólico, né? Porque o livro do Apocalipse, ele gosta de brincar muito com o número. É um número simbólico para dizer o seguinte, aqueles que foram marcados por Deus. Aonde que está essa? Aqui diz aqui, olha, ouvi então o número dos que receberam a marca. Porque aqui fala, não prejudique. Vamos primeiro marcar na fronte o servo de nosso Deus. Isso aí vem lá da época do Êxodo, quando o povo estava no Egito e tinha que sair para entrar no deserto. Então, o que foi feito? Dentro da cultura do povo semita, lá do Antigo Testamento, mataram o cordeiro e passaram o sangue assim na porta. Então, naquele lugar, o anjo da morte não ia entrar, diz ali, né? O anjo da morte não ia entrar. Então, foram todos marcados. E depois, a marca na fronte também está lá, no caso de profeta Ezequiel, do capítulo de 1 a 4. Fala que são aqueles e aquelas que Deus escolheu. Olha que bonito, né? Então, esses 144 mil foram assinalados. É uma multidão imensa, né? Sem conta, que quer dizer aqui, ó, as tribos, gente de toda a nação. E então a abertura do sexto selo, descrita no capítulo anterior, né? Então deixou muitas perguntas. E essas perguntas vai ser respondida agora. E, então o anjo encarregado de fazer mal à terra, continua a desintegração. Quer dizer, aqui é uma organização do povo para conquistar o seu direito. Lá na época do Império Romano, a política do Império Romano é de terra arrasada. Vai matando tudo que encontra pela frente. Ou você é escravo do Império ou você morre. E esse pessoal aqui não ia aceitar isso. Por que eles não iam aceitar? Porque eles são o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. E João inspira, então, aqui no profeta Ezequiel, né? Que marca o pessoal com o selo. E o recenseamento no deserto aconteceu logo após sair do Egito também, né? O povo ali fez ali o recenseamento, está aqui no Apocalipse 7:3, né? Que para organizar o povo. Quer dizer, que é um novo jeito do povo se organizar para a entrada na Terra Prometida. Resumindo essa primeira parte aqui do capítulo 7, de 1 a 8. Os pequenos não devem ter medo do império, que os persegue, nem de calamidade que se abate sobre o mundo, pois Deus está protegendo cada um de nós. Deus protege você, Deus protege eu. Quem está apavorado aqui são os poderosos, que eu já li aqui para vocês, olha lá, os reis da terra, os magnatas, os comandantes, os ricos, poderosos, os escravos, os homens livres. Esses estão com medo, porque era aquele que queria só para ele as coisas, né? Então, é o grande conflito que a Bíblia mostra, né? O conflito entre o opressor e os oprimidos. Aqui, os oprimidos estão com medo. Muito bem. Vamos caminhar mais um pouquinho, então? Agora a gente vai ler a outra parte, que é do 15º encontro,
que é o capítulo 7, de 9 a 17. E aqui vai falar assim, olha, louvor universal. Vejo uma multidão em vestes brancas. Aí a gente vai ouvir a palavra do Apocalipse também, que para a gente entender. Hoje em dia existem muitas igrejas cristãs. E dentro dessas igrejas, mesmo as mais tradicionais, como a Igreja Católica, a Luterana, a Presbiteriana, a Anglicana, a Metodista, a Batista, existem várias tendências e grupos. No entanto, todas elas aceitam Jesus como Salvador. Viu que interessante? Então vamos dar um exemplo, nós que somos católicos. Dentro da nossa igreja não tem vários grupos, várias tendências? Tem teologia da libertação, tem estudo bíblico do CEBI, tem gente que é mais conservador, tem gente que é mais da espiritualidade, tem gente que reza o terço, tem grupo de tudo quanto é lado aqui. Mas todos nós estamos no mesmo caminho, estamos seguindo Jesus. Esses grupos são apenas prestação de serviço para o povo de Deus. Então vamos ler agora essa última parte, nesse sentido, entendendo aqui, ó, o texto que agora a gente vai ler agora, aparece uma multidão imensa, que ninguém podia contar. Era gente de todas as raças, línguas, nações, todo mundo diante do trono de Deus. Então vamos ver aqui, ó, como que Deus trata e acolhe essas diferentes culturas e raças. Então a gente vai ler esse texto pensando nesse assunto aqui, né? Vamos lá então. É o capítulo 7 do livro do Apocalipse, de 9 a 17. Depois disso, vi uma enorme multidão, que ninguém podia contar. Gente de todas as nações, tribos, povos e raças. Estavam todos de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Estava com veste branca e tinha palmas na mão. Em alta voz, eles diziam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro viventes, caíram com o rosto por terra. Olha que bonito aqui. De pé direito no mar. Estava todo diante aqui do trono e adoravam a Deus dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força pertence ao nosso Deus para sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são esses que estão de vestes brancas? E de onde vêm? Eu respondi: meu senhor, o senhor é quem sabe. E ele disse: são os que vêm chegando da grande tribulação. Lavaram suas vestes e a deixaram branca no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o serve no templo noite e dia sem parar. Aquele que está sentado no trono estenderá sua tenda sobre ele. Nunca mais terão fome nem sede, nunca mais serão castigados pelo sol e pelo calor, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor deles, e vai guiá-lo até as fontes de água da vida, e Deus enxugará suas lágrimas de seus olhos. Olha que bonito. O João, ele pega aqui, quando ele fala aqui, no versículo 14, né? Ele vai dizer aqueles que vêm da grande tribulação. Aqui ele está pegando o capítulo de Daniel, profeta Daniel, capítulo 12. O que é tribulação? Tribulação é grande dificuldade, né? É gente matando gente, é guerra, é falta de água, é falta de comida, muitas doenças. É o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo uma grande tribulação
nessa época de pandemia, né? Aqui, nessa época que estamos vivendo agora, olha, estamos chegando quase a 500 mil mortos. Olha que judiação. Quanta gente morrendo por Covid. A gente está vivendo como se fosse o último dia. E pode ser o último, né? Quem sabe? E aqui ele está falando das pessoas que já estão no céu. É o exército celeste, olha lá. Olha lá, um dos anjos tomou a palavra e perguntou: esses que estão, esses que estão com veste branca, quem são? E de onde vêm? Não podemos esquecer que todas essas visões aqui, o João está no céu. Lá no capítulo 4, só para refrescar a memória, capítulo 4, versículo 1, ele subiu ao céu. Ele viu a porta aberta no céu e ele subiu. E lá do céu, ele está olhando aqui para baixo, para ver como que conduz a história, olhando a partir do céu. Quer dizer, a partir de Deus. Como que essa história está sendo conduzida? Viu que bonito? E ele está falando aqui da grande tribulação, né? E depois ele vai falar aqui, ó, aquele que está sentado no trono estenderá a sua tenda sobre eles. Aqui, se vocês pegar lá o Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 19, mas você pode ler lá 18, 19, 20, ele vai falar que Deus não vai deixar perder nenhum do seu povo. Ele vai cuidar de cada um. Então, Jesus cuida de você, meu irmão. Cuida de mim, cuida da nossa família, cuida de tudo. Olha, é a grande esperança que a palavra de Deus nos traz, a Bíblia nos traz, né? E ele começa a dizer aqui, ó, que ele continua a descrição de proteção de Deus profunda, ainda mais a missão das comunidades. Para atingir esse objetivo, ele recorre novamente às imagens do Êxodo e também a imagem que o Isaías lá ensinou para nós, né? Quer dizer, olha só que coisa mais bonita aqui, o final. Porque o Cordeiro que está sentado no trono, o Cordeiro aqui é Jesus, tá? É o pastor deles e vai guiá-lo às fontes de água da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas. Olha, é como se fosse assim, ó, uma galinha, ela, quando está chovendo, ela abre a asa assim, ó, abre a asa e coloca os pintinhos debaixo da sua asa. Vem vento, vem chuva, ali a galinha aguenta firme. Eu já vi uma tempestade que a galinha fazia até assim, ó, mas não saía de baixo, porque ela jamais deixava os seus pintinhos ali para morrer afogado naquela água ali. Então, a beleza aqui do o versículo de 9 a 12, então fala dessa multidão, né? Multidão imensa que nem podia contar. Então aqui vai falar de um grande ecumenismo. Deus recebe todo mundo, lá no versículo 9, olha lá. Vou ler de novo para nós não esquecer, tá? Olha lá, vai dizer assim, olha lá. Depois disso, viu uma enorme multidão, que ninguém podia contar. Ninguém podia contar, não é muita gente. Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam todos de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Estavam com vestes brancas e tinha palma na mão. Ó, veste branca, o número branco no Apocalipse significa vitória, né? Significa vitória. Palma na mão vem também de vitória, significa o grande triunfo. Triunfo e vitória também, né? Vitória e triunfo. Quer dizer, uma pessoa triunfalista, agora não vai sofrer mais. Agora está lá na frente de Deus, lá no céu, e lá não vai ter nenhum problema mais. O capítulo 13, o capítulo 7 ainda, do 13 a 15a, que é o 15 aqui, ele é organizado em duas partes, tá? Então os anciãos fazem essa pergunta para o João, né? Quem está chegando da grande tribulação? Ele fala que são aqueles que lavaram a sua veste no sangue do Cordeiro. E a veste ficou branca. Não é esquisito? O sangue é vermelho, né?
Como é que você vai lavar e ela vai ficar branca? Aqui é uma grande simbologia, que os mártires que foram assassinados e continuam sendo assassinados. O primeiro mártir do Novo Testamento é Jesus, que foi morto numa cruz, todo mundo sabe da história. E isso aí continuou, mataram todos os seus seguidores e continua matando hoje. Quantas pessoas têm morrido hoje, não de morte morrida, morte matada. Que nem a irmã Dorothy, que foi assassinada lá em Anapu, no dia 11 de fevereiro de 2005. E vem muita gente sendo morta por aí, por esse mundo afora, né? Então, aqui, o João recorre lá, né, lá no Antigo Testamento, dizendo lá também tinha perseguição, lá também tinha morte, mas Deus salvou todo mundo. Indica que a perseguição do Império Romano, eles vieram da grande tribulação, isto é, dos massacrados pelo Império. Por isso estão diante do trono de Deus, servindo e cultuando de e noite. Aqui, o primeiro êxodo, o povo tinha saído do Egito e também saído do exílio da Babilônia. E agora eles estão saindo do Império Romano. E o versículo 15b, né, vai dizer assim, olha, e aqueles que estão sentados no trono, aquele que está sentado no trono estenderá a sua tenda. Quer dizer, Deus está sempre cuidando de você. Deus está cuidando de mim. Você lembra quando o povo era escravo do faraó? Quando eles fugiram, eles passaram 40 anos no deserto. 40 anos de caminhada. E a tenda era sinal da presença de Deus no meio do povo. Agora, a tenda cobre e protege toda aquela imensa multidão. Como antigamente na saída do Egito, né? Lá está no capítulo do Êxodo de 1 a 36, Êxodo 16, de 1 a 36, e também na saída do cativeiro, que é o Isaías 49, 19. A multidão agora não vai mais sofrer, não vai mais sofrer fome e nem sede, como no retorno do cativeiro. Assim também, agora o Cordeiro apacenta e leva esse povo para as fontes de água viva e vai enxugar todas as suas lágrimas. Olha que maravilha. E para nós encerrando, porque já são 23 minutos já, nós vamos conversar então agora sobre Jesus, o primogênito, aquele que cuida de você, aquele que cuida de mim, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, muita gente está passando fome. Aqueles que puderem, seja solidário. 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, não faz falta para ninguém. Vamos ajudá-lo. Olha, como diz o mineiro, de grão em grão a galinha enche o papo. Se todos nós ajudar, todo mundo vai comer e vai sobrar. É só você ler lá Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, né, do versículo 30 ao 44. Depois que Jesus, junto com seus discípulos, fizeram a partilha do pão, Deus multiplicou os pães. Ninguém passou fome. Comeu 5.000 homens, não contando mulheres e crianças, que daria 15.000. Olha que bonito. Então você pode fazer isso. Pode, eu também posso. No centro desse novo êxodo, então está Jesus, o Cordeiro, como guia e executor, apacentando o povo, conduzindo até as fontes de água viva. É o último versículo aqui que a gente acabou de ler já, né? Ele foi na frente e venceu pelo seu sangue. É pelo sangue de Jesus que também outros vencem e lavam e que têm acesso a Deus que está diante do trono. Olha que bonito, pessoal. Então, quer dizer, olha, coloca Deus na sua vida, coloca Jesus, que vai, a sua vida
vai ser boa para sempre. Jesus é o primogênito, o primeiro a ressuscitar. Primogênito aqui, pessoal, na Bíblia significa primeiro, o primeiro filho. É. Nele contemplamos o futuro de todos nós, seus irmãos, suas irmãs. As comunidades são as primícias da nova sociedade. Elas são uma mostra e uma revelação daquilo que Deus opera em todos que lutam pela justiça e pela fraternidade. Elas são a boa nova de Deus, revelada por Jesus e toda a humanidade. Os acontecimentos assim iluminados comunicam a certeza de que o novo êxito está em andamento e envolve toda a humanidade. Quando significa lavar, vou falar de novo para gravar, lavar as suas vestes brancas no sangue e ficou branquinha. O que significa isso? É uma simbologia que eles deram a vida espontaneamente pelo reino de Deus. Jesus foi assassinado pelo reino de Deus. Era para ser assassinado? Não. Os discípulos eram para ser assassinados? Não, Deus não quer a morte. Jesus e Deus quer a vida. Mas a Bíblia, ela mostra os conflitos que está aqui embaixo. Vocês viram que agora há pouco mesmo, no Rio de Janeiro, mataram 29 jovens. Diz que é bandido, que é traficante de droga. Tudo bem, eu não sei, quem sou eu para julgar, né? Aí mataram. Lá no Israel, está tendo um conflito entre palestino e israelense. Até hoje, já mataram 84 pessoas. Na Síria, mais de 60 mil já foram mortos. Quantas pessoas estão morrendo por causa do conflito? E Jesus falou, a paz que eu dou, não é a paz que o mundo dá. A paz que eu dou é a paz de Deus, a paz do meu Pai que está no céu. A paz do mundo é chamado Pax, é escrito com X, P-A-X, Pax. Quer dizer, você obedece ou você morre. Então, quer dizer, conflitos, intriga. Agora, a paz de Jesus é a paz com Z. É a paz, eu vou terminar aqui. O que é a paz de Jesus aqui, olha lá? Ele termina assim, ele vai guiá-lo até as fontes de água da vida, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Então, minha irmã, meu irmão, confie em Deus, confie em Jesus. Essa pandemia vai passar. E Deus vai enxugar nossas lágrimas. Eu sei que é difícil, não era para acontecer isso, mas aonde não tem conflito e aonde não tem tristeza, é só dois lugares. Eu brinco com o pessoal aqui. É o cemitério e depois o céu. Então, é a escatologia que nós vamos conversar. Então, que bonito, né? Que toda a humanidade. Então, aqui está o capítulo 7. No próximo encontro, que já é o 16º, aí nós vamos ver a abertura do 7º selo. Até agora nós abrimos 6, estamos no 6. E o que fala aqui no capítulo 7, então? Que nós não precisamos ter medo. Que Deus está com você. Deus está comigo. Não desanime nunca de ler a Bíblia, a Sagrada Escritura. Não desanima nunca de levar a palavra para quem você achar que deve. Quanto mais levar a palavra de Deus, mais a violência vai cair. Quanto mais levar a palavra de Deus, mais vai diminuir os problemas. Então, passa esse vídeo para todos os seus contatos, pede para se inscrever. Quanto mais gente entrar nesse ciclo, né, nós vamos, nesse ciclo de paz com Z, nós vamos melhorar o mundo. Então, ficamos até o próximo encontro, se Deus quiser. E nossos encontros, para quem não sabe, está acompanhando só no YouTube, que é ao vivo, é sempre a primeira quarta-feira do mês e a terceira quarta-feira do mês. Então, conto com vocês lá, para ir chamando mais pessoas para participar disso. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.